Bueno, bom dia para todos. Hoje eu vou apresentar uma parte do meu trabalho e vocês podem observar claramente que é uma investigação do mecanismo de metanar o CO2. Em este caso vai estar sobre um óxido, em este caso aqui, óxido de zircônia. Bom, para começar realmente a introdução, tomar uns conceitos básicos, na descrição termodinâmica da molécula de CO2. Já vocês sabem, conhecem mais, todos sabemos um pouco dela. Sabemos que ela tem uma geometria linear, ângulo de 180. Suas moléculas são apolares, considerando que não apresenta um polo positivo e negativo. Algumas propriedades que eu estou colocando aqui são importantes. No caso do momento quadrupolar da molécula. E aqui você pode observar claramente que os polos, as cargas parciais que apresentam no átomo oxigênio estão em quadrantes opostos. Da mesma forma, as cargas positivas parciais estão em quadrantes opostos. Ou seja, o que quer dizer isto? Que a molécula apresenta mais de um momento de polo. Apresenta mais de um momento de polo, é definido como um momento quadrupolar. Então, digamos, propriedade dela, ela permite, tem a capacidade de ser absorvente em diferentes materiais. No caso também como diâmetro cinético, para entender um pouco o comportamento dos poros de membranas, por exemplo, membranas poliméricas, neste caso. Tudo bem. Considerando aqui a descrição termodinâmica, existe outra condição, Existe um ponto onde coexistem os três estados: estado líquido, sólido e gaseoso. Estou colocando aqui este exemplo bem detalhado, Você pode observar o líquido, certo? Uma parte aí gaseosa e uma parte sólida, a uma certa temperatura e pressão. Tudo bem. Vou seguir aqui nesta parte que é bem interessante. Uma molécula totalmente estável, muito estável. Isso precisa bastante energia para que ela seja modificada. E a transformação de ela tem duas formas. Existem dois tipos de reações. Uma reação exorgônica e uma reação endorgônica, em la qual ela estado de oxidação do carbono, ela tem uma pequena variação no seu estado, dependendo de que tipo de reação eu tenho. Quando se fala de reação exergônica, estamos falando que a entalpia dela, a energia de Gibbs dela, espontânea e negativa. Estamos falando que o reativo, ela tem muita energia, mais que os produtos. No caso de uma reação endogônica, realmente apresenta uma energia de Gibbs positiva. Estamos pensando dessa forma que ela precisa de uma força externa ou energia em forma de calor para que o CO2 tenha a tendência de reagir. Então, falando desta forma, fazendo este pequeno resumo, temos esta pequena tabela muito interessante, que eu considero muito pedagógica do ponto de vista, onde temos quase todos os produtos que a gente precisa atualmente, do ponto de vista industrial, Todas são reações do ponto endergônica. O que quer dizer isso? Você pode pensar que assim como puxar uma pedra de uma colina, uma montanha, que realmente se precisa muita energia, sendo ela uma molécula muito estável. E encontramos, neste caso, que todas elas vão a depender realmente do estado
a mudança do estado da oxidação. Em alguns casos, não muda muito. Em estes casos acá, de uma reação orgânica, se pode pensar, digamos, carbonatos, bicarbonatos, são reações que em este caso, o reativo tem mais energia do que o produto. Tudo bem. Agora, pensando do ponto de vista natureza, existem diferentes fontes de dióxido de carbono. Uma, a que estou fazendo agora mesmo, estou respirando no ar, ela pode ser dissolvido em água. Vida em água. Temos levadura, processo de levadura, neste caso, o processo do vinho, neste caso, o processo de fermentação. E a fotossíntese, são as fontes naturais que todos conhecemos do ponto de vista de natureza. Bom, o que acontece quando aumenta a concentração de CO2 no meio ambiente? Temos diferentes condições, poluição do ar, desequilíbrio do efeito estufa, sabendo que o efeito estufa é um fenômeno natural, a formação de chuva ácida, e este desequilíbrio que vocês estão observando produz todo isto, estes que vocês estão observando aqui, elevação dos níveis oceânicos, derretimento das calotas de gelo, resultando realmente uma grande degradação ambiental. Bem, tudo bem. Agora, existe também uma relação de dióxido de carbono com o meio ambiente, e é muito bom entender o efeito estufa com relação à radiação infravermelha. Sabemos que o efeito estufa é um fenômeno natural, tipo, se dessa forma de considerar quando temos frio e você bota o casaco, manter o corpo a temperatura normal para que você não sinta frio. Dessa analogia consiste o efeito estufa. Mas o que acontece? É importante entender como o CO2, neste caso, porque existem outro tipo de gases, está afetando o meio ambiente. Bem, a radiação solar é UV, ultravioleta. Quando ela choca com a Terra, ela emite ao seu espaço infravermelho. Bem, este é um espectro de emissão do Sol e da Terra. Está combinado aqui das duas formas. Mas temos que pensar o seguinte: o que acontece quando a molécula de CO2 está absorvendo radiação infravermelha? Pois bem, ela praticamente as ligações químicas dela começam a vibrar de certo modo e orientação específica. Existem vários modos, mas as mais características são a deformação, a certo número de frequência, e uma vibração assimétrica, em la qual, quando ela está vibrando assim, como se fosse um tipo violão, vibra desse tipo desse modo, ela absorve certas bandas específicas. Bandas que estão dentro de um espectro infravermelho da Terra. Essas bandas de absorção estão ubicadas deste ponto de vista. Aqui seria 4,2, aqui seria mais ou menos 15. 15 para a banda de absorção da deformação, 4,2 micrômetros para a vibração de forma assimétrica. Então, essas bandas de absorção, elas não saem. Elas ficam atrapalhadas por a molécula de CO2 e vão de volta à Terra. Entender esse ponto de vista é muito bom, porque sabemos que é um gás de efeito estufa e sabemos agora as consequências. As emissões de CO2, todos sabemos agora, tem muitas fontes, a população está aumentando, temos a queima de combustíveis fósseis,
Y en esta gráfica que estoy mostrando aquí, tenemos la energía prácticamente de 2016 está aumentando, está partida de esta forma. La energía usada por nuestras casas, apartamentos, transporte, la energía usada por la industria, esas emisiones van a seguir aumentando y estoy casi seguro que van a tener en aumento. Bien, teniendo en cuenta algunas condiciones, tenemos lo siguiente. La producción mundial de energía en millones de toneladas, en este caso del carbón, está en aumento. Y esta data es 2018. Pues bem, as concentrações, já vocês sabem que temos vários congressos, várias se reuniram durante toda esta época e ainda as concentrações de CO2 siguen em aumento. Esta data é de 2020. Praticamente aqui está a concentração na atmosfera, uns 410 partes por milhão. Então, em função de tudo isto, surgem estratégias para reduzir o CO2. Uma, que seria... Bueno, eu coloquei isto assim, sabe? Evitar as emissões seria o ideal, né? E a outra forma seria capturar as emissões. Na qual existem duas formas. Uma, o Carbon Capture Storage e o Carbon Capture Utilization, né? O Carbon Capture Utilization existe de duas formas. Uma direta, diretamente, ela vai ficar armazenada, praticamente, como conversão direta ao CO2. E a outra é de conversão, que é a parte básica de lo que estou fazendo atualmente. Tudo bem. Existem vias de transformação de CO2, várias. Eu coloquei as mais importantes. Uma, aqui, processos fotoquímicos, processos eletroquímicos, processos fotoeletroquímicos, catálise homogênea, que também agora, ultimamente, está considerando como um bom processo, mas tem um bom custo, apresenta muito custo. E a catálise heterogênea, considerando em este projeto o processo de hidrogenação para CO2. Bem, a conversão de CO2, usando a hidrogenação, tem várias conversões, várias diferentes formas de obter, de convergir o CO2 em função do hidrogênio. Bom, todas estas conversões apresentam um catalisador, todos estão em presença de catalisador, alguns são suportados em ferro. E esta parte é bem interessante, porque existem duas formas, que é o meu interesse do projeto. Uma, por meio de monóxido, reagir para obter CO2, utilizando catalisadores, e outra que é esta, certo? Então, em este projeto, eu vou utilizar o processo de menatação, considerando, para mim, um método viável. A menatação é um processo químico muito velho, Foi considerado por Paul Sabatier em 1912, ele recebeu o prêmio Nobel. E algumas propriedades dele, o catalisador, só vou resumir para que vocês possam entender. O catalisador que deve ter atividade, deve ser muito ativo, seletivo, estável. E também temos que pensar que o catalisador consiste em reduzir aquela energia potencial para que os reativos seja mais fácil obter produtos. De maneira ilustrativa, como você pode observar, é como obter um caminho alternativo, que é mais fácil passar por aqui que subir a montanha. Tudo bem, em este processo de menatação, que consiste em hidrogenar moléculas de CO2, todo este processo acontece assim. Você tem um suporte e diferentes catalisadores. Bem, vamos a falar do suporte. O suporte para o CO2
lembremos todos aqui que o CO2 é uma molécula ácida, então eu preciso que o suporte tenha maior basicidade, alta área superficial, seja realmente ativa, sítios defeituosos, importante, é uma parte bastante importante do suporte. Existem diferentes suportes que atualmente são utilizados para metanar. Uma, sílica alumina, neste caso é um óxido misto, as eólitas, óxido de cerio, óxido de silício, y en este caso, considerando como punto principal, estudo soporte, óxido de circonia. Bem, o óxido de circonia é um óxido metálico anfótero, e ele tem elevada dureza, alta temperatura de fusão, uma boa estabilidade química, são propriedades físicas muito interessantes, em la qual a resistência mecânica é sumado com o módulo de Young. Bem, o que acontece então? Ele pode estar a diferentes formas geométricas em função de diferentes temperaturas, certo? Que são chamados poliformos. Temos aqui o monoclínico, tetragonal e cúbico. Bem, ele funciona bem como suporte, sim, e também como catalisador. Aqui estou colocando alguns trabalhos onde o óxido de circonia funciona também como catalisador, síntese de dimetilcarbonatos, o método de Water-Guy-Street, hidrodesoxigenação e o tratamento de poluentes. Bem, outra característica que tem o óxido de circonia, que é um anfótero, ele pode ser ácido como base, e aqui você pode observar claramente alguns exemplos de como se pode interagir, funciona aqui como uma base de Bronsted, como um ácido de Lewis e como um ácido de Bronsted, neste caso. Pois bem, a motivação de isto tem uma história, e realmente a natação é altamente exotérmica, em alguns casos favorecida em altas pressões e baixa temperatura. Então, baixa temperatura é o ideal também para este tipo de casos. E existem diferentes tipos de mecanismos. Considerando o CO como intermediário, o CO2 sem intermediário, e realmente o Instituto INT, Instituto Nacional de Tecnologia, eles trabalham com esse processo de natação, de convergir de CO2 a metano. A professora Lucia, ela vem trabalhando muito tempo atrás, utilizando este catalisador, o níquel suportado em óxido de circonia. Bem, por que a motivação? Porque realmente aqui eu tenho um amigo, ele é hondureño, ele trabalhou processo de metanação com este catalisador topado com cálcio. Aí surgiu a ideia bom, Rafael, você tem alguns, eu quero seguir publicando e tenho algumas dúvidas com respeito a um trabalho. Você quer participar? Tudo bem. Aí comecei a trabalhar com ele e atualmente estou quase já para publicar em este trabalho que está aqui. Em que consiste ele aqui? Neste caso, está baseado com níquel, suportado em óxido de circonia, só que o níquel também está produzindo umas vacâncias de oxigênio. Aí estou ainda, o projeto está em processo, eu criar alguns modelos e encontramos que realmente, primeiro, temos um intermediário de CO, e esse intermediário de CO está absorvido quase em cima da vacância produzida por um níquel. Isso permitiu resolver muitas dúvidas até agora. Bem, a metodologia eu fiz de uma forma bastante resumida. Deixei passar alguns detalhes, mas eu vou considerar o mais importante para que você tenha uma ideia realmente como se pode trabalhar quando
você tem uma estrutura sólida, né? Tudo bem, vamos a considerar aqui um sólido. E realmente um sólido é uma rede de Bravais, onde os átomos estão anexados nos pontos da rede. Cada átomo está anexado nos pontos da rede. É uma base, hein? Mas uma rede de Bravais. Se considera que temos um sólido. Mas, matematicamente, é um vetor de traslação. É um vetor que ele não muda. E você pode gerar. É um gerador dele. E as translações elas ficam constantes. Bem, existem sete redes de Bravais. As mais importantes eu vou colocar aqui. Triclínico, cúbico, monoclínico, que realmente é o que se está trabalhando atualmente, tetragonal, trigonal e hexagonal. Vai depender realmente da célula unitária, porque existe primitiva e não primitiva, onde o átomo pode ser um, e se você tem mais de um átomo, você tem mais de 7 redes de Bravais. Aproximadamente são umas 14 redes de Bravais consideradas. Tudo bem, mas realmente, no ponto de vista da cristalografia, existe um espaço. Temos um espaço real e um espaço direto, que é o que mais considerável realmente um cristal. Mas a aplicação de cristalografia e difração de raio-x permitiu passar realmente, como se você tivesse uma chave, né? Uma chave permitiu abrir e entender um espaço recíproco dele. Isso que permitiu encontrar que o espaço recíproco é um salto, Você pode saltar do espaço real ao espaço recíproco, por meio de uma transformada de Fourier. E essa transformada de Fourier representa a função, como funciona a densidade eletrônica. Eu vou resumir uma parte bem interessante que eu considero desta forma, como um cristal, que são os raios X, forma o espaço recíproco. Os cristalógrafos fazem isto, têm fase, têm intensidades, e o computador cria a estrutura. Mas o salto do espaço real, o espaço recíproco, é devido à transformada de Fourier, que representa a densidade eletrônica. Desta forma. Estos são os módulos, cada um são os planos corte do índice cristalógrafo, que são os índices de Müller. Temos módulos e fases, todo está relacionado aqui nesta parte. E esta parte é onde realmente a gente vai trabalhar, porque realmente ali é onde os elétrons se propagam como ondas. Tudo bem, existe um espaço real, existe uma rede real, mas existe uma rede recíproca, que ela é calculada realmente por meio destes vetores. Eu tenho os vetores iniciais. E a rede recíproca realmente é considerada como as autofunções, os autovalores da equação de Cohen-Sham são trabalhadas ali. Tudo bem. Mas temos outra parte interessante, que é a zona nebular. E para entender um pouco dela, a zona nebular é outra célula unitária, mas dentro da rede recíproca. Aqui onde está tudo. Está todas as propriedades, as estruturas de banda, as densidades de estados. Praticamente ali é onde está o comportamento eletrônico. E para entender um pouco ela, temos aqui, de exemplo, é uma rede quadrada, uma rede hexagonal, e sua rede recíproca, onde estou marcando a zona nebular. Cada uma delas totalmente diferente, não é igual. Para triclínico é diferente, para monoclínico é diferente, e realmente está basado com um isocaíro truncado. E a partir dela, você pode extrair todas as propriedades. Tudo bem, então, vamos entrar um pouco a lo que é o DFT em sistemas periódicos,
considerando los electrones independientes. Cada electrón siente apenas un potencial debido a los átomos, y lembren todos del elemento de la rede de Bravais. Van a sentir só un potencial. En este caso, o DFT trabalha com a densidade eletrônica do sistema, a função de onda, a função de onda de N elétrons não é considerada, fica sujeita nesse ponto, e tudo passa em função da densidade eletrônica. Tudo bem. Agora, para resolver esta equação diferencial, você vai ter várias condições. O potencial aqui, ele está em função da rede de Bravais, uma função realmente periódica. E vai depender do tipo de rede, triclínica, monoclínica. Para resolver a função de onda, existe um teorema considerado desta forma. Todas as autofunções deste Hamiltoniano são desta forma, descoberta por Bloch. Então, temos que a função de onda, esse produto de duas funções, considerando, neste caso, ondas planas, vezes a função de precisidade da rede. Bloch considerou dessa forma, ele pensou, durante o método, que era melhor considerar a função, a solução da função de onda, como uma onda plana vezes a função de periodicidade da rede de Bravais. De maneira ilustrativa, quero mostrar a você como funciona. Então, temos aqui a função da periodicidade da rede. Ela vai assim desta forma, e ela é modulada por uma onda plana. Bem, o que acontece? A solução para as equações, as autofunções, os autovalores na equação de Kohn e Shor, elas dentro da rede recíproca, ela é resolvida em um espaço recíproco. Só que se você tem muito número de ondas, elas tendem ao infinito. E realmente você precisa fazer um corte em elas. Uma energia de corte. A energia de corte é um número de ondas usadas para expandir a função de onda. Simplesmente estou abreviando a equação, em la qual eu posso fazer um corte e trabalhar dependendo do material. Bem, de maneira resumida, como funciona o processo computacional, eu tenho que escolher uma energia de corte, em função das ondas planas, calcular a densidade tentativa, encontrar o potencial de troca e correlação, calcular ele, resolver a equação, calcular uma nova densidade e considerar, no caso que seja autoconsistente, eu vou obter uma energia total do sistema. Bem, agora, eu utilizei o quanto expresso. O quanto expresso funciona da seguinte maneira. Eu tenho pseudopotencial e base de ondas planas. O pseudopotencial, neste caso, eu vou considerar de forma ilustrativa que os elétrons em um sólido, temos elétrons de valência, núcleo e elétrons de caroço ou elétrons internos. Os elétrons internos são os que estão mais fortes, são os que estão blindados, se podem dizer, estão blindados, e eles são inertes, eles não participam, no caso, em ligações químicas, em ligações covalentes. No caso dos elétrons de valência, têm um potencial entre núcleo um pouco mais fraco, e são aqueles que participam realmente no processo de ligações químicas. Tudo bem, em que consiste o pseudopotencial? Bem, como exemplo, eu tomei o átomo de zircônio, ele tem 40 elétrons. Se eu tenho 40 elétrons, aproximadamente eu tenho 20 orbitais. Isso é bastante custo computacional. O método de pseudopotencial consiste somente em trabalhar com os elétrons de valência. E no caso, eu tenho aproximadamente 10 orbitais. Então, essa é uma forma de considerar uma redução do custo computacional.
En función de la base de ondas planas, son considerados varios tipos de celo potencial. Existe una norma conservada, ela troca la carga entre la región do caroço o los electros internos y de valencia. En este caso existen los potencial ultrasoft. Está considerando una función de onda muy suave durante el proceso. Y lo que no trocan carga son considerados como normas conservadas también, mas son llamados Trolling Marks. Pues bien, todos ahora sabemos que un sólido tiene Tudo bem, pessoal? Acho que o Rafael teve problema ou foi para mim aqui? Eu também não tô ouvindo ele, não. Também não tô, não. Eu também tô ouvindo você. para descrever os elétrons de valência. Voltou. Rafa, Voltou. tá me ouvindo? Oi, Rafa, diga. deu uma pequena cortada na sua conexão. Oi, estou escutando. Sim, estou escutando. Deu uma pequena cortada na sua conexão Wi-Fi, agora voltou. Pode continuar. Tá, vou e vem, Você está entendendo o que eu estou explicando? Retoma o raciocínio do início desse slide. E clica no ocultar. Clica aí no ocultar. Lembremos todos que um sólido tem... Deixa aí que estou aqui perdido. Vou sair então. Ok. Não precisa. Não precisa. Estou ouvindo você. Só retoma o raciocínio do início desse slide. Tá. Você está ouvindo o cursor que se está mexendo? Sim. Tá. Bem, eu vou retomar de novo, Bem, para otimizar a célula unitária, lembremos todos que um sólido apresenta uma menor unidade, na qual ela reproduz em todas as direções, e assim você tem uma estrutura cristalina. Então, eu tenho aqui a estrutura monoclínica do óxido de zirconia, que é na qual está usada en este proyecto. Y o Quantum Expresso utiliza un método de pseudopotenciais y método de ondas planas. Entonces, para optimizar los parámetros de Regge, fue considerado una energía de corte de 60 Raivas. También se puede utilizar electrovoltios, mas el programa trabaja con Raiva. Uma energia de corte para densidade de carga de 480 Raiva. Tudo bem. Isto para quê? Isto para descrever os elétrons de valência para o átomo de zirconia e o átomo de oxigênio. O que acontece? Lembremos todos que a energia de corte é um número de ondas usadas para expandir a função de onda. Que eu vou obter um número de ondas que levam ao infinito. Isso é um custo computacional muito grande. Preciso cortar ela, e nesse caso, quando você corta a energia total do sistema, ela vai diminuindo. Estou validando a metodologia. Tudo bem, lembremos todos que existe uma zona de Euler, espaço recíproco, e ela deve ser considerada, ela deve ser integrada por sumas. Casi todas las integrales son sumas. Existe una malla de puntos escolhidas que surge da zona de Euler. Eu devo também fazer um corte em ela, para assim obter a menor energia do sistema. En este caso, eu utilicé este procedimento que está aqui, e em cada ponto do vector de onda em todas as direções foi considerado 666. Cuidado aí que não é o número da besta. Então, otimicé isto, já tenho
a energia de corte, eu tenho isto, o sistema me está mostrando que não vai variar mais a energia, que não vai variar mais a energia. Então, vou comparar os parâmetros com cálculos experimentais e outros trabalhos. Então, aqui você pode observar claramente que meu método é consistente. Os parâmetros da rede são muito parecidos aos cálculos de outros trabalhos, usando o funcional PDE, e também comparado com cálculos experimentais. Bem, a partir dali, existe outra propriedade que eu preciso explorar, que eu preciso entender para eu seguir com o meu projeto. Temos aqui a densidade de estados e a estrutura de bandas. A estrutura de banda realmente são os níveis eletrônicos onde os elétrons podem estar em um sólido. Está separado, você pode entender como bandas, porque realmente eu não tenho um só átomo, tenho muitos átomos e eles se juntam, todos os orbitais se juntam e formam uma só banda. Temos considerado elétrons ocupados e elétrons que não são ocupados. São como a banda de valência, a banda de condução, separada por um nível de Fermi. Então, a banda de valência são todos os estados que estão ocupados, e a banda de condução são aqueles que estão desocupados, que estão aí esperando para que sejam recebidos os elétrons. E deste lado temos a densidade de estados, que praticamente ele é uma opção de encontrar os orbitais, mas, neste caso, eu calculei a densidade de estados total. Aqui não posso dizer que eu tenho os orbitais D, aqui não posso dizer que eu tenho os orbitais dos P, dos S, dos Y, não, é um total. E vemos claramente que o gap encontrado é muito próximo ao gap experimental. Tudo bem, então, eu tenho otimizado a célula unitária, os parâmetros de rede, calculei algumas propriedades eletrônicas, faltam algumas por fazer, para eu seguir validando o meu método. Tudo bem, mas eu não posso trabalhar com uma célula unitária. Vemos todos que um sólido é a menor unidade dela. Eu preciso reproduzir em todas as direções. E existem diferentes formas de criar um modelo. Os espanhóis falam losa. Os espanhóis na Espanha falam losa, placa. Aqui vamos a chamar um slab. Um slab é um modelo que consiste, é um pedaço de sólido, que consiste em utilizar a ele e estudar a ele. Mas, neste caso, o projeto que a professora Lucia e Oliver vêm trabalhando, o plano cristalográfico dele está em um plano de corte, e se ha considerado poucos estudos que este plano seja bem estudado, sabe? Sempre está considerado o plano 101, 100, e considero que esta parte, até agora, é fundamental para mim. Então, você cria um modelo. Este é um modelo do slab. Ele tem um vácuo, você cria um vácuo para evitar interações durante o cálculo. Mas existe outra coisa bem interessante. O plano cristalográfico 111, ele apresenta uns oxigênios chamados trifor oxigênio, que são considerados como ponto básico da formação de vacâncias. Aí você pode formar vacâncias, aí você pode estudar outras propriedades. O trifor oxigênio quer dizer que ele está ligado a 3 átomos de zircônia, e o for oxigênio está ligado a 4. Praticamente esses. Este modelo não foi construído por mim, ele está
es utilizado en varios trabajos como Ok, otras consideraciones fue optimizar los CO2 y H2, que es realmente los gases que van a participar durante el proceso. Y a densidad de estados. A energia, neste caso, Ohm e Luma, temos aqui representado em energia, Ohm e Luma para hidrogênio, o orbital antiligante 2π, o orbital 5 sigma do molécula de CO2. Bem, é importante entender o conceito da energia da absorção. Do ponto de vista experimental, sabemos que a molécula perde entropia, a entropia diminui, os graus de liberdade diminuem um pouco, e ela fica presa sobre a superfície. Todos sabemos isso, esses cálculos se podem fazer por calorimetria, se pode fazer por isoterma da absorção. Experimentalmente se pode calcular a energia da absorção de um gás sobre um material sólido. Do ponto de vista computacional, consiste em que a energia mínima total, quando a molécula está interagindo sobre o sistema, neste caso sobre o sólido, menos, neste caso, a energia mínima sem interagir com o gás. Da mesma forma, o adsorbato, você otimiza ela, sem interagir com o sólido, você vai obter energias independentes e uma energia onde o gás está interagindo. O conceito aqui, neste caso, é que o valor negativo é um indicativo de a estabilidade da molécula ou gás sobre um material. Entre mais negativo seja o valor, e deve ser comparado com outros valores, me está falando, me está indicando que realmente tenho uma maior estabilidade. Bem, como eu fiz um mecanismo proposto, o Quantum Espesso também trabalha para calcular a energia de ativação. Eu tenho que partir de um estado inicial e um estado final. E existe um ponto máximo dele que todos conhecemos como estado de transição. Este método é chamado Nuclei Elastic Band, chamado também como NEVI. É uma réplica de imagem durante o processo, cada processo é uma réplica de imagem, e cada imagem está atada a uma mola. Estou resumindo o conceito aqui para que você possa entender o cálculo. E cada imagem sujeita ou atada a uma mola, ela tem uma força que deve ser considerada. Otimização destes cálculos de energia de ativação, que é um desafio, para mim foi um desafio, e ainda sigo fazendo novos cálculos. Em que consiste? A trajetória especifica a reação que fornece o menor aumento da energia, o caminho de menor energia. E tudo isto é calculado por a sequência de imagens. Por que uma mola? Bem, para que essas imagens não possam cair um poço, você deve ter mantida por uma força entre elas. E assim chegar ao produto objetivo que eu quero obter. Tudo bem, resultados e discussões. E vou iniciar aqui os resultados, explorando primeiro a molécula de hidrogênio sobre o óxido de zircônio. Foram considerados 1, 2, 3, 4 configurações. E realmente, durante esse cálculo, se aplicou esta fórmula que tentei explicar lá atrás.
e observando o que acontece com a distância de ligação dos átomos de hidrogênio. Tudo bem, a posição T, esta que vocês estão observando aqui, ela apresenta uma energia de absorção muito mais favorável do que as outras configurações, e a distância a distância de ligação dela é um pouco mais afastada. É um indicativo que em esta posição eu posso ter o processo de dissociação. Mas, para eu considerar isso, eu explorei a densidade de estados. Bem, isto ainda está em discussão. Eu vou colocar aqui, entender um pouco em que consiste. A densidade de estado projetado consiste em que eu vou plotar aqueles orbitais que estão participando realmente durante o processo de absorção. Eu posso fazer isso? Sim. O quantum expresso permite fazer isso. Os outros orbitais eu não coloquei porque senti que estavam muitas bandas, muitos picos, e eu senti que estava enrolado. Então, eu fiz o seguinte, eu fui direito a encontrar qual é o orbital que está participando na interação com a molécula de hidrogênio. Em este caso, temos a posição paralela. Esto que está aqui é a densidade de estado projetado sem interação. Está livre ela. Com a interação, você pode observar que apareceu um pico aqui. Certo? E aqui, que isso está livre, sem interação, o lumo do átomo de hidrogênio, ele começa, digamos, a desaparecer, a sumir, mas não sumiu. Aqui é um problema do programa, mas ele já começa a desplaçar-se às bandas de condução do material. Tudo bem. O que quer dizer? O orbital D apresenta aproximadamente 5 orbitais, né? Orbital dx, dxy, dx, dx. Bem, da posição paralela, neste caso, eu calculo a carga de Wade, a transferência de Wade. O que quer dizer isto? Que o átomo de circônio está transferindo carga ao lumo, né? E realmente é isso o que está acontecendo, porque o lumo está realmente mudou praticamente, o HOMO ficou fixo, isso quer dizer que o HOMO não está afetando, ele não está doando elétrons para deste lado, sino estou encontrando que este pico indicativo que a transferência de carga vai do átomo de circônio para o lumo da molécula de hidrogênio. Bem, mas tenho que pensar que existem vários tipos de orbitais. Estou colocando os dois. Não sei, em teoria, não sei. Eu preciso pesquisar um pouco mais. O tempo ainda acho que dá para pesquisar. Mas na posição vertical, temos os orbitais de livre, que encontramos um pico aqui. E não está realmente o lumo não está totalmente, o pico não está muito baixo, não está baixando. Só que o lumo de hidrogênio está aqui, hein? Bem, eu posso considerar o seguinte, a transferência de carga é muito mais favorável na posição paralela do que na posição vertical. Mas é uma proposta e ainda sigo pesquisando. Bem, a dissociação de hidrogênio, estou considerando desta forma, estado paralelo, inclinado, e depois a dissociação do sistema. Eu fiz estes dois cálculos para saber se realmente, se o início da dissociação pode ser paralela ou inclinada. Bem, o cálculo me mostra que a molécula prefere absorver primeiro assim, paralelamente. Partindo dali, eu criei o seguinte.
Eu calculei a dissociação de hidrogênio sobre o material. Considerei, como eu tenho uma superfície muito pequena, você pode observar que a superfície é muito pequena, eu considerei estas configurações. E que é interessante, que aqui nesta posição C, onde a dissociação ela vem paralela e depois um átomo de hidrogênio passa ao átomo de zircônia e depois passa ao átomo de oxigênio, eu calculei as energias, os estados de transição para cada sistema. Para cada posição e para cada configuração estabelecida. E encontrei algo bem interessante, que em esta posição ele prefere ficar em esta posição. O mais interessante é que a energia estado de transição encontrado é muito bom, digamos, muito próximo, não, mas parecido ao cálculo experimental. Este é um cálculo experimental que eu encontrei no plano 111. Bem, por que estou fazendo estes cálculos? Porque eu queria entender realmente como o hidrogênio está na superfície do óxido de zircônia. É importante saber isso. Lembrem todos que eu ia metanar e depois ele vai reagir, ele vai fazer reações intermediárias com a molécula de CO2. Bem, conclusões parciais para isto. Sabemos agora que a dissociação é mais favorável que quando o átomo de hidrogênio molecular, muito mais favorável. Mas eu considerei uma ruptura tipo heterolítica. Seria bom para mim explorar a dissociação em forma homolítica. Estudar o hidrogênio spoiler. O hidrogênio spoiler é quando tem um catalisador e um suporte. Ele primeiro absorve em catalisador e depois se dissocia em el suporte. É bem interessante. E estudar também a difusão de hidrogênio. Acho que estas dois seria bom estudar, fazer cálculos e chegar a outra conclusão. Bem, agora, temos a ativação de CO2 e realmente existem diferentes métodos, diferentes métodos de ativar a molécula de CO2. Ativação termal, que realmente consiste que um elétron vai ao lumo de CO2 para que ela mude a geometria delineal e fique deformada. Mas existe outro tipo de modos de ativação: fotoativação, eletroativação e plasmaativação. Tudo bem, eu estou considerando meu projeto do ponto de vista como uma termoativação. Porque eu ainda não coloquei um suporte, um catalisador. Estou considerando o óxido de zircônia como catalisador neste caso. E neste diagrama de orbitais, podemos ver que me chamou muito a atenção, que é bem interessante. A ativação produz o seguinte: a geometria vai mudando, ela vai curvando a ligação. Isso que quer dizer que entre ela mais vai deformando seus ângulos, o orbital desocupado, ele fica mais eletrofílico. Mas aqui também é considerado a formação do radical, a formação do formato, o radical formiado. Bem, eu ainda não calculei a deformação que eu tenho no meu processo, no meu mecanismo, mas não vou considerar ainda uma ativação total, porque a deformação não é completa. Bem, então, o que eu fiz? Eu explorei o CO2 sobre o óxido de zircônio. Você pode observar diferentes formas como o CO2 pode interagir
sobre óxido de zirconio, considerando ela como la más estable. Ela presenta menos 1,16 electrovoltios. Más negativa, es considerada la más estable. Ela deforma de esta forma, mas la deformación ainda não posso considerar que seja completa. Partiendo de ela, onde o átomo de carbono forma também ligação, lembremos todos que o óxido de zirconio tem mais, 5, apresenta 5 orbitais. É possível que o átomo de oxigênio forme uma ligação e o átomo de carbono também forme uma ligação e deforme a ela, de linear a angular, mas ainda eu não medi este ângulo que está aqui para considerar uma ativação total. Pois bem, aqui vou apresentar as etapas do mecanismo sobre o suporte. Ele não tem catalisador, não tem níquel, ele não tem cobalto, nada. Estou considerando realmente o suporte. Por quê? Porque é importante conhecer a superfície de um suporte. Considerar, encontrar pontos ativos do suporte. Sabemos que o óxido de zirconio é uma fósforo, um ácido básico, mas a presença de hidrogênio ela aumenta a acidez, e isso é muito importante. Bem, lembremos todos que o CO2 mais H2 eu vou obter metano, e todo este mecanismo de reação acontece sobre o suporte. Em que consiste o cálculo? O cálculo consiste no seguinte: optimizar um estado inicial e optimizar um estado final. Para assim eu calcular por el método Nebius, Elastic Band, e encontrar cada dos estados de transição. Bem, meu mecanismo tem 9 etapas. Na etapa 6 tem uma dessolução de água em forma de gás. Deve ser calculado o valor e deve ser calculada a dessolução, ainda falta. Então, para iniciar, eu considerei primeiro a adição de hidrogênio para a formação de formiato. O processo consiste primeiro na formação de formiato. A seguida de uma dissociação, para depois ela chegar à formação de água. Então, estas 9 etapas são consideradas em esse primeiro caminho que estou apresentando, mas vamos observar, acho que desta forma fica melhor. Eu crio um caminho de energia calculado para a reação de menatação. E vemos que o estado de transição para a formação de formiato pode ser considerável ainda. Ainda falta explorar outro caminho. Mas a dessolução, aqui a dessolução dela é um pouco mais alta. Preciso explorar se este valor é experimental, preciso explorar se é viável. Mas a dessolução encontrada experimentalmente está em 0,50 e eu tenho 0,48, então estou ali, nesse processo. Pois bem, as conclusões parciais. Foi proposto alternativa ao mecanismo de menatação, considerando inicialmente o formiato, com este valor, que pode ser viável. Este é meu caminho, o primeiro caminho que eu fiz, mas preciso explorar este caminho para comparar qual dos dois mais viável e este que está aqui. Ainda falta muitas coisas, então estou resumindo dessa forma, tá? Obrigado e graças. Obrigado a todos. Muito bom, Rafael, excelente. Por favor, todos vocês aí agora, uma salva de palmas aí com o microfone aberto. Parabéns, Rafa, excelente trabalho, excelente apresentação.